Olá, meus amigos. Nos últimos dias, nós acompanhamos pela mídia tantas tragédias, covardias, como aquela que aconteceu nos Estados Unidos, em que aquele policial branco, podemos dizer assim, matou, assassinou aquele senhor negro. E temos acompanhado também aqui no Brasil. Só que o pensamento e as leis e o cumprimento das leis é bem diferente. Observa-se que nos Estados Unidos, aqueles policiais que cometeram aquela barbárie do racismo, infelizmente, muitos ainda têm essa ideia do racismo na cabeça. As pessoas não entendem que quando todos nós morrermos, estaremos sendo sepultados no mesmo buraco. Nós não somos diferentes um dos outros, independente da cor da pele ou raça ou credo religioso. Todos nós somos seres humanos, nascemos e vamos morrer. Mas infelizmente há pessoas que não entendem isso. E aqueles policiais cometeram aquela barbárie, aquele crime. Mas nos Estados Unidos, as leis, elas são cumpridas. Aquele policial que matou, ele foi expulso da corporação, ele e seus amigos, e foram presos e responderão por este crime. Aqui no Brasil, aconteceu também e vem acontecendo em várias comunidades, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e nós acompanhamos essa semana a morte daquela criança que subiu pelo elevador atrás da mãe, porque ele queria ficar perto da mãe. Infelizmente, quem estava tomando conta daquela criança negra naquele momento era a esposa do prefeito daquela cidade. Uma cidade lá em Pernambuco. E nós temos visto a falta de amor, a falta de carinho, de atenção. Vocês observam que nos Estados Unidos, a lei, elas são cumpridas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é diferente. Se você tem dinheiro, você contrata um bom advogado e você é posto nas ruas através de uma fiança. Ela foi tendenciosa. Aquela mulher foi tendenciosa. Ela poderia muito bem ter segurado na mão daquela criança de 5 anos e ter conduzido aquela criança à mãe ou para dentro do apartamento, uma vez que aquela criança estava sob a guarda dela naquele momento. Mas por falta de amor, de respeito para com o ser humano, a falta de respeito para com uma criança, ela apertou o andar superior daquele prédio, onde não havia nenhuma proteção, em que aquela criança veio a cair lá de cima. Ele olhou a mãe dele lá embaixo e ele caiu lá de cima daquele prédio. Eu pergunto a vocês, será que se fosse ao contrário, se fosse aquela empregada que tivesse feito isso com o filho da patroa, será que teria o mesmo tratamento que aquela mulher do prefeito teve? Eu tenho certeza que não. Ela não teria um advogado, ela não teria fiança para sair da cadeia e ficaria preso. Infelizmente, no país que nós estamos vivendo, Brasil, negros e pobres são humilhados, são tratados não como seres humanos. E as nossas leis, por mais
que façam propagandas nos meios de comunicação, por mais que possa haver um investimento para abrir a mente das pessoas quanto ao racismo, infelizmente, no nosso país ainda há pessoas que ainda não entenderam o sentido da vida. Tem que haver mais respeito. E as nossas leis, elas têm que ser cumpridas. Não é a pessoa cometer um crime, como aquela mulher de Pernambuco cometeu, e ela não ficou nem 24 horas presa. Bastou pagar 20 mil reais numa fiança e já estava na rua. Só que a mãe está chorando a perda daquele filho. Até hoje vai sofrer pro resto da vida. E como vai ficar a situação desta mãe que perdeu o filho de 5 anos de idade, uma criança? Eu tenho absoluta certeza que aquela mulher do prefeito, ela não sentiu nenhum remorso, nem está triste. Eu tenho absoluta certeza que não, porque as pessoas que cometem esse tipo de crimes são pessoas que elas não pensam no ser humano, elas pensam em si próprio. Então nós temos que abrir os olhos dessas pessoas. Deus tem olhado tudo isso. E todos aqueles que cometem esse tipo de barbárie, eles vão pagar. Por mais que você ore, por mais que você peça a Deus para guardar, proteger, por mais que Deus perdoe as atitudes insanas dessas pessoas, elas vão pagar por aquilo que elas fizeram. E vão pagar aqui nesse mundo mesmo. Não é numa outra vida, não. Vai ser aqui mesmo. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Eu faço um apelo ao Congresso Nacional, que é de lá que saem as nossas leis e a nossa justiça, que as coisas nesse país realmente sejam levadas a sério. Porque nos Estados Unidos mataram um negro e tem matado outros negros e as pessoas vão presas e pagam pelos crimes que elas cometeram. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, pobre e negros são tratados de qualquer jeito, não como seres humanos, não como pessoas. Eu não vou dizer nem como animais, porque tem muitos animais que têm um melhor tratamento que um ser humano. Então, que os nossos congressistas, que as nossas leis, o nosso judiciário realmente funcione. Funcione não só para prender o pobre, mas para punir também aqueles que cometem, seja o crime que for, que eles paguem pelo erro que eles cometeram. Não é 20 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais que vai fazer justiça, não. Justiça é feito atrás das grades, preso, porque no momento que você tira a liberdade da pessoa, ela vai ter tempo para refletir a besteira, as bobagens que elas fazem. Mas enquanto não houver essa punição, vão continuar cometendo crimes e barbáries nesse país. Que Deus abençoe o nosso país e que esta nação e que este povo brasileiro, não vou dizer todos, não vamos generalizar, mas que aqueles que ainda têm esse pensamento de racismo, mude o seu pensamento. Deixa Deus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Porque Deus, quando entregou o seu filho na cruz, ele entregou por todos, pelos brancos, pelos negros, pelos amarelos, por todos, todo ser humano. Se Deus fez isso, temos que seguir o exemplo que o Senhor Jesus fez. Nós temos que amar uns aos outros como Deus tem nos amado. O exemplo da cruz é esse. O exemplo da cruz, a arte vertical, significa amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas
E a arte horizontal significa amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e teremos um mundo e uma vida e um país melhor. Que Deus abençoe a todos